E agora a gente recebe aqui no estúdio a Antônia Goldinho. Ela é terapeuta naturalista e vai comentar aqui com a gente sobre como essas terapias têm auxiliado tanto no tratamento quanto na prevenção de muitas doenças. Olá, Antônia, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia News. A gente vai falar um pouquinho sobre as terapias, né, naturalistas, integrativas. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, para os nossos telespectadores, como é, né, o que é que caracteriza uma terapia integralista. Então, terapia integrativa é uma terapia baseada em tratamentos naturais que vão equilibrar e harmonizar o corpo como um todo, o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Nós, inclusive, costumamos chamar de terapias holísticas, né? Holos vem do todo, vai equilibrar o ser, harmonizar o ser na sua totalidade. Então, por isso que chamamos de integrativa. E nesse tipo de terapia, ela inclui o uso de fitoterápicos, o uso yoga, né, o reiki, essas modalidades que já estão sendo bastante adotadas aqui por muitas pessoas, inclusive está sendo adotada também no Sistema Único de Saúde, né, em algumas unidades básicas de saúde. Então, as terapias integrativas, elas fazem parte do Sistema Único de Saúde como chamado, um pacote de PICs, Práticas Integrativas. Em 2006, o Ministério da Saúde editou uma portaria e essa portaria tinha várias práticas, tinha acupuntura, tinha fitoterapia, tinha ortomolecular, tinha muitas, já tinham algumas práticas. E agora, em 2018, em março de 2018, houve um complemento e foram acrescentadas novas técnicas. E nessas novas técnicas acrescentadas, nós temos o reiki, nós temos a Ayurveda, né, a saúde Ayurveda, nós temos a meditação, nós temos a yoga, temos a cromoterapia. Então, foi um número muito grande de práticas acrescentadas. Ao todo são 29, né? Ao todo, 29 práticas. Práticas acrescentadas que estão à disposição, que foge um pouquinho da medicina tradicional que as pessoas são acostumadas, né? Que eram acostumadas até então. Como é que você vê o uso, né, a procura das pessoas por ser tratado por meio dessas terapias integrativas? Então, com essa portaria de 2018, março de 2018, que acrescentou e ficaram 29 terapias, houve uma consciência maior por parte das pessoas e uma procura muito grande também, né? Então, as pessoas hoje estão bem mais preocupadas com a saúde e estão bem mais preocupadas em prevenir, em vez de correr para o médico só quando está doente. Então, essas terapias, como o reiki, como o Ayurveda, como barras de Axis, como o Theta Healer, elas tanto previnem como elas podem complementar num caso de uma doença já instalada e que a pessoa está fazendo acompanhamento e tratamento médico, elas dão um plus, dão um complemento, elas potencializam o tratamento médico. Então, é bem interessante nesse sentido, né? Antônia, que tipo de doenças é possível tratar com esse tipo de procedimento? Porque a gente vê muita gente que tem crises crônicas de dor de cabeça, dores musculares em alguns locais do corpo e que, inclusive, até cólicas menstruais, né? A gente vê muita gente tratando com a acupunturterapia, né? A acupuntura. Que outro tipo de doença, que tipo de doenças é possível curar através desse tipo de prática? Olhe, eu como terapeuta e pesquisadora, que eu gosto muito de pesquisar e gosto muito de estudar, nós temos casos concretos muito interessantes tratados com o reiki, por exemplo. Câncer,
tumores, eu tenho um caso de clientes em que estavam com o sistema imunológico muito baixo, o médico disse, ó, no momento nós não vamos, você não vai poder tomar quimioterapia porque o seu sistema imunológico está muito baixo. Aí indicou, você conhece reikianos? Procure a terapia reiki. A pessoa me procurou, ele estava com um tumor do tamanho de uma laranja. 3 meses depois, quando ele voltou para fazer os exames, para começar uma quimioterapia, o tumor tinha reduzido para o tamanho de um limão. Então, é um caso que eu tenho comprovado, né? Tem casos de enxaqueca, em que a pessoa melhora consideravelmente, casos de cólicas. Também tem um caso bem interessante, eu estava viajando com a minha filha, e a gente estava vindo de Fortaleza para cá e ela começou uma cólica naquele sertãozão onde não tinha nenhuma possibilidade de uma farmácia. Eu passei para o banco de trás e comecei a aplicar reiki nela. Meia hora depois ela estava dormindo e quando acordou completamente sem cólica. Então eu tenho vários casos utilizados com o reiki, com barras de axis. Uma vez uma cliente minha estava com a sessão marcada e ela me ligou dizendo, Antônio, eu não tenho a menor possibilidade de ir. Eu estou com uma TPM muito forte, eu estou com enxaqueca há 3 dias, eu não tenho a menor possibilidade de ir. Eu perguntei, teu marido está aí? Pode te trazer? Ela deitou e eu fiz uma sessão de barras de axis nela. Quando terminou, ela disse, a minha cabeça está leve, eu não estou sentindo. E quando ela voltou para a sessão seguinte, ela disse, a enxaqueca não voltou, a dor de cabeça não retornou. Então eu tenho inúmeros casos para distúrbios emocionais, pessoas que estão com síndrome do pânico. A gente trabalha muito, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão depressivas. Agora o interessante, principalmente quando nós falamos de reiki, é que o reiki, quanto mais o sintoma está no corpo físico, mais fácil de tratar. Quando ele é emocional, ele é mais, demora mais tempo. Né? Assim, a senhora falou da questão da importância desses tipos de terapia. Mas é importante a gente ressaltar também que as pessoas precisam não apenas recorrer a esses métodos, mas aliar esses métodos também com uma alimentação mais adequada, com a prática de atividade física, porque as terapias por si só elas não fazem milagre, né? Elas são preventivas também, mas precisam estar tendo para os resultados serem mais duradouros, é preciso que haja também, se alie a prática de atividade física e também uma alimentação mais equilibrada, né? Perfeito a pergunta, essa orientação, porque a primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa para saber como a pessoa está se alimentando e fazer uma orientação alimentar mais saudável, com base em alimentos saudáveis a partir da saúde ayurvédica, né, a partir da ortomolecular e da alimentação viva. Porque não adianta a pessoa chegar lá, receber uma sessão de reiki, uma sessão de barras, de theta healer, de qualquer que seja a nossa terapia, e chegar no primeiro boteco da esquina e comer um pastel, que é uma fritura, né, com um copo de refrigerante, jogando toxinas para dentro do organismo. Então, nós aliamos as duas coisas, orientamos a pessoa a ter uma alimentação mais saudável, retirar frituras, inclusive nós fazemos uns testezinhos por uns aparelhos de biorressonância, que mostram a que a pessoa tem intolerância, a gente orienta a tirar o leite, a tirar trigo, por exemplo. A enxaqueca são muito inflamatórios. Por exemplo, a enxaqueca, ela está muito ligada ao glúten, ao consumo excessivo de glúten, né? Consumo excessivo de açúcar. Existem pesquisas, inclusive, que crianças que têm TDAH, o açúcar é altamente prejudicial para crianças que têm TDAH. E aí o que as mães levam para o médico que passa Ritalina,
né? Então, nós já temos médicos também naturalistas que têm todo esse cuidado, que pesquisam por que a criança tem TDAH, por o que de alimentos ela está comendo que está prejudicando. Então, e principalmente aliar a atividade física. Uma pessoa que ela procura prevenir, ela vai para um terapeuta, ela procura uma alimentação saudável e principalmente fazer uma atividade que ela goste, pedalar, correr, né? Correr assim dentro de uma floresta, como nós fizemos há 15 dias atrás, dentro da gruta de Ubajara, lá dentro do parque de Ubajara. Então, tudo isso aliado a uma boa orientação, com certeza previne muitas doenças. E aqui eu queria fazer a diferença entre integrativa, no caso, e complementar, que as pessoas dizem, são terapias complementares. Terapia complementar é como se ela só estivesse complementando. Não, ela é integrativa porque ela pega o ser como um todo, né? E complementar é como se eu dissesse, eu posso fazer isso ou aquilo, né? Não, eu alio as duas coisas. Então é isso. Tá certo. Então a gente agradece, Antônia, a sua participação com a gente aqui no Bom Dia News, os seus esclarecimentos a respeito dessa técnica aí, desse tipo de terapia que está ganhando aí vários adeptos aqui, não só em Teresina, mas também em todo o Brasil e até mesmo no mundo, tá bom? Obrigada. Obrigada.